Oi, gente! Você já sabe localizar os números numa reta numérica? Se você não sabe, você está no lugar certo. Seja bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula você vai aprender a localizar esses números na reta numérica. Vamos lá? Você já sabe o que eu vou pedir, não é? Se inscreve no canal da Giz e deixa um joinha aí pra mim. Todo começo de aula eu faço esse pedido. Você se lembra disso? Ok, então. Agora nós vamos iniciar a aula. Então, olha o que eu trouxe aqui. Uma reta numérica, tá? E eu já trouxe aqui os números negativos, o zero e os números positivos já descritos nessa reta, sinalizados nessa reta numérica, certo? E aí, eu trouxe aqui os números, são números reais, porque até as séries finais do Ensino Fundamental 2, que até o 9º ano, nós aprendemos o conjunto dos números reais. Você não se lembra o que são os conjuntos numéricos? Então eu vou deixar a indicação aqui para você, aí você pode lembrar o que são os conjuntos numéricos e o que se refere a cada um, quais são suas características, quais são os números que compõem cada conjunto numérico, porque daí fica mais fácil de você ter um bom desempenho aqui. Certo? Então vamos lá. Se eu pegar, por exemplo, o número aqui, ó, 2/5. Veja que 2/5 é o número fracionário, tá? Como que eu vou localizar qual é a posição que esse número vai encontrar aqui na reta? Onde que eu vou colocar? Primeiro, eu sei que essa fração é um número positivo, né? Porque não tem o sinal de negativo, então ela é positiva, certo? 2/5. Então, para eu identificar em que lugar ela vai ficar aqui nos números positivos, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar e realizar a divisão de 2. Eu vou realizar, então, a divisão de 2 por 5, tá? Aí, caso você tenha dúvidas, né, nessa transformação de fração para número decimal, eu também vou deixar a indicação para você, para que você possa voltar lá e assistir essa aula. E também eu vou deixar o link na descrição, certo? Ó, então eu vou dividir o numerador pelo denominador. 2 dividido por 5. Então vai ser 0, e aí vai ser 4, porque 4 vezes 5 são 20, ó. Com o resto zero. E aí, gente, o que eu descobri? Eu descobri que esse número fracionário aqui, 2/5, ele é a mesma coisa que o decimal 4/10, que é o nosso 0,4. E onde que eu vou colocar ele agora? Bom, já sei que é no lado positivo, não é? Veja que aqui eu sinalizei de 1 em 1, ó, tá? 0,4 é o quê? É um pouquinho menos que a metade. Esse número aqui, então, que seria a metade, corresponde ao 0,5. Então, né, eu colocaria ele um décimo a menos aqui. Então, ele seria, ó, o 0,4, vou fazer uma flechinha, tá, gente? Que é o número que corresponde à fração 2/5, certo? Lembre que aqui eu tô fazendo aproximado, tá, gente? Que eu não milimetrei certinho aqui, tá bom? Agora, se eu pegar, então, a fração 3/4, como que você vai identificar em qual posição ela vai ficar na reta? Primeiro, você já sabe que é um número positivo. Então, para você saber a localização dela, basta você fazer o quê? Basta você dividir 3 por... Basta você dividir, então, 3 por 4. Então, de novo, 0, aí são 7, porque 7 vezes 4 são 28, sobra um resto 2. Aí, coloca um 0, são 5 vezes. 5 vezes 4 são 20. Então, quer dizer que 3/4 é a mesma coisa que o decimal 0,75, que é 75 centésimos. E onde que eu vou localizar 75 centésimos na reta? Bom, eu sei que 75 centésimos é menos que 1, é menor que 1, na verdade. O 1 tá aqui. Eu sei que esse daqui é a metade. Então, ele vai estar na metade desses dois aqui, ó. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, ó. Porque entre meio e 1, eu tenho aqui na metade o 0,75, que é a nossa fração correspondente ao 3/4, ó. Então, vamos colocar ele aqui, ó.
Então, quer dizer que esse número aqui corresponde ao 3/4, que é 0,75, tá? Mais um número. Outra fração, ó, menos 7/2 é a minha fração agora. Agora eu sei que tá do lado negativo, ó, porque é um número negativo essa fração. E onde eu vou colocar? Preciso também, então, se você não conseguir dividir mentalmente, você monta o algoritmo da divisão. Mas aqui tá fácil, né? 7/2 é a mesma coisa que 7 dividido por 2. E 7 dividido por 2 é 3,5, tá? Só que é do lado negativo, porque ele é negativo. Bom, então aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, aqui é o menos 4. 3,5 tá bem na metade aqui, ó. Então ele vai estar bem localizado bem aqui, ó. Então esse lugar aqui, essa posição, é correspondente à fração menos 7/2, que é a mesma coisa que menos 3,5, ou 3 inteiros e 5 décimos, queira falar formalmente, tá bom? De novo uma fração, mas essa produção caprichou nas frações hoje, hein? Que quer que você treine bastante fração. 9/2. Onde vai essa fração 9/2 na reta numérica? 9/2, se eu dividir 9 por 2, também tá fácil. Qual é a metade de 9? É 4,5. Então, vamos achar onde está o 4,5, ó. 4. 4 e 5. Então, é bem na metade, ó. Então, vai estar bem nesse risquinho aqui, ó. 4,5, que é a nossa fração 9/2, certo? Você viu como não é difícil localizar os números na reta real que eu coloquei aqui? Vamos identificando um a um, não é? Raiz quadrada de 2 agora, gente. Veja que a raiz quadrada de 2 é um número, se você assistiu a aula na qual eu expliquei lá, que eu já indiquei no início da aula, dos conjuntos numéricos, a raiz quadrada de 2 é considerada um número pertencente ao conjunto dos números irracionais, porque ela é um número decimal infinito, porém ele não é periódico, por isso é irracional, tá? Então nós vamos levar em consideração, gente, aqui, que eu vou escrever aqui, ó, para você marcar aí no seu caderno, que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, que para nós realizarmos todos os cálculos na matemática, todos não, né? A maioria deles, tá? Depende do contexto e do enunciado da questão, nós utilizamos 1,41, certo? Então, eu vou localizar 1,41, ó. 1 tá aqui. 2, então entre 1 e 2 eu tenho 1,5, então seria um pouquinho antes do 1,5, que seria, então, a nossa raiz quadrada de 2, que é 1,41. Então, você marca aqui, ó, tá? Ó, tá antes da metade. Muito bem. E agora, qual que é o próximo? Ah, esse aqui tá fácil. Menos 3. Menos 3? Onde tá? Tá muito fácil. Cadê o menos 3 aqui, ó? Então, é um número negativo. Então, vamos colocar o menos 3 aqui, ó. Perfeito. 3,6, ou seja, 3 inteiros e 6 décimos. É um número positivo. Vamos localizar? Bom, então eu tenho aqui 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele vai estar entre 3 e o 4. Esse aqui é bem o meio. Então, aqui é o 3,5, né? Que é entre 3 e 4 é a metade, 3,5. Então, ele é um pouquinho a mais aqui, ó. Então, aqui eu tenho o decimal 3,6, ó. Certo, gente? Continuando. Ixi, chegou mais uma fração. 5 nonos. Como que eu vou determinar quanto é, então, esse decimal? Consegue fazer mentalmente? Vamos fazer aqui para relembrar? Então, eu vou dividir, ó, 5 por 9. 5 dividido por 9 não dá, né? Eu vou ter que colocar um 0, vírgula. Ô, gente, se você quer saber direitinho quais são os procedimentos que eu tenho que fazer, o porquê que eu falo, coloca 0, vírgula, um 0 aqui, lá na aula de divisão com números decimais, eu expliquei o porquê de cada procedimento. Por que que eu coloco 0, vírgula, por que que eu coloco um 0 aqui, tá bom? É que aqui a gente faz utilizando o macete para ser mais prático, mas lá naquela aula eu expliquei tudinho para você, ok? Ó, então vamos continuar a divisão. Então vai ser 5 vezes, porque 5 vezes 9 dá 45, com o resto 5. Coloco um 0, 5 vezes de novo. Aí vai sobrar 5, né? Fazendo aqui já direto. Daí eu coloco um 0, vai ser 5, vai terminar em 5.
O que aconteceu aqui, gente? Você consegue perceber que ali vai haver uma repetição de número 5? Então, eu vou colocar aqui simbolizado 3 pontinhos, porque aqui eu tenho um número chamado de dízima periódica. Ele é infinito, porém aqui eu tenho um período que é 5. Logo, ele é uma dízima periódica. Onde então eu vou localizar esse número aqui, ó? 0,5, ó. Eita, agora vai misturar aqui, ó. Aqui não é o 0,4, esse número aqui, ó. Vamos marcar para nós não esquecermos. Que é o 2/5, é o 0,4. Então, o 0,55 vai ser um pouquinho na frente, né? Ó, a metade tá bem aqui, ó. Aqui é exatamente 0,5. E veja que aqui nós temos um pouquinho mais que 0,5, tá? Então, vamos considerar um pouquinho aqui na frente do 0,5. E agora nós vamos fazer aqui um esquema para colocar esse número. Olha aí, que organizado que tá ficando o meu quadro, ó. Tudo com flechinha para indicar. Tá dando para entender, não tá? Onde eu estou colocando, certo? Agora, raiz quadrada de 9. Meu Deus do céu. Qual que é, ó, raiz quadrada de 9? Né? Dá para brincar daquele um. Quem sou eu? Tá? Raiz quadrada de 9 é quanto? É um número exato, não é? É 3. Você assistiu na aula na qual eu expliquei raiz quadrada? Então, mais uma vez, você pode acessar o link na descrição, tá? Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Então, vamos localizar o 3, ó. 3 tá bem aqui, ó, prontinho aqui pra gente, ó. Mas vamos fazer uma flechinha e colocar raiz quadrada de 9, que é o nosso 3, tá? Mais um agora, gente. Quem sou eu? Vamos lá brincar de quem sou eu agora, ó. Menos 12 sobre 3. Onde que vai essa fração agora? Ó, veja bem, que se você dividir 12 por 3, dá um número inteiro, não dá? 12 por 3 dá 4. Só que é 4 negativo, né? Porque aqui é uma fração negativa. Então, vai dar menos 4. Então, vai ficar bem aqui, ó. 12 sobre 3 é a mesma coisa que menos 4. Tá bom? E por último, raiz cúbica de novo, ó. Vamos brincar de quem sou eu. Quem sou eu? Raiz cúbica de menos 8, não. Raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? Mais uma vez, se você quiser acessar a aula na qual eu expliquei raiz cúbica, eu vou deixar na descrição essa aula, tá bom? Qual é a raiz cúbica de 8? É 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, onde que está o 2 aqui? Aqui o 2 aqui, ó. O 2, então aqui eu coloco que a raiz cúbica de 8 é a mesma coisa que 2. Gente, então veja como que é simples de fazer a localização de números na reta, tá? De todos os números reais que eu trabalhei aqui, tá bom? Eu coloquei, então, o conjunto dos números naturais, dos inteiros, dos racionais, dos irracionais, e todos eles juntos formam o conjunto dos números reais. E aqui, então, nós fizemos a localização na reta numérica. Eu espero que você tenha entendido e que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, ó, quem sou eu, né? Vamos brincar de quem sou eu aí agora. Se inscreve no meu canal, que tá bem aqui para você se inscrever, e deixa um joinha aí pra mim. E até a próxima aula. Tchau!